Paz do Senhor, queridos e amados irmãos, estou novamente aqui com vocês. Hoje a lição de número 7, a obra do Filho. Não pude estar gravando a lição de número 6, tive algumas tarefas e não foi possível estar gravando. Mas se vocês quiserem, eu posso estar gravando a lição de número 6, basta vocês colocarem aí nos comentários que vocês querem assistir a lição de número 6 e com certeza estarei gravando. Mas estamos na lição de número 7 e já quero agradecer a cada um de vocês que se inscreveram neste canal. Que Deus abençoe a cada um de vocês. E também quero agradecer a todos quantos têm assistido, têm acompanhado. Que Deus venha também continuar abençoando. E vocês que compartilharam, que Deus abençoe a cada um de vocês. Já deixe aí o seu like, deixe o seu joinha, né? E aperte no sininho aí para que você possa receber as notificações. O YouTube notar que você está gostando e que ele também venha passar para muitas mais pessoas estarem sendo alcançadas pela palavra de Deus. Hoje estaremos falando da lição de número 7, a obra do Filho. É uma pré-aula com vocês, tá? Rapidamente estarei falando com vocês. E a lição vai falar da obra do nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus. E qual é o objetivo desta lição de hoje? O objetivo da lição primeiro objetivo, explicar a humilhação voluntária de Cristo e a sua obediência até a cruz. Objetivo número 2, mostrar que a obra redentora do Filho é única e suficiente e vicária. Objetivo 3 é ressaltar a exaltação gloriosa de Cristo e a sua soberania universal. Texto áureo desta lição se encontra em Filipenses, no seu capítulo 2, versículo 9, onde diz assim a palavra do Senhor: pelo que também o Deus exaltou soberanamente e lhe deu o nome que é sobre todo o nome. Filipenses capítulo 2, versículo 9. Verdade prática. A humilhação voluntária de Cristo, sua obra redentora e a sua exaltação gloriosa revelam que somente Ele é digno de toda a honra, que Ele é digno de adoração e obediência. Leitura bíblica em classe. Filipenses, no seu capítulo 2, versículos 5 a 11. Hebreus, capítulo 9, versículo 24 ao 28. Diz assim a palavra do Senhor. Filipenses, capítulo 2, versículo 5 a seguir. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. 6. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. 7. Mas aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de servo, fazendo somente semelhante aos homens. 8. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. 9. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que é sobre todo o nome. 10. Para que no nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu e na terra e debaixo da terra. 11. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Hebreus capítulo 9, versículo 24 ao 28, está escrito: porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém
no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. 25. Nem também para si mesmo se oferecer muitas vezes, como sumo sacerdote a cada ano entra no santuário com sangue alheio. 26. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo, mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. 27. E como aos homens está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. 28. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que esperam para a salvação. Glória a Deus. A palavra-chave desta lição é obra, pois o nosso Senhor Jesus Cristo, ele fez uma obra e obra essa completa. Esta obra maravilhosa do nosso Senhor, a qual ele alcançou para nós a vida eterna. A missão não abrange somente o perdão, mas a revelação do caráter do Pai e a restauração de toda a criação. Vamos lá. O tópico 1 diz assim: a humilhação voluntária do filho. A humilhação voluntária do filho. Ninguém o obrigou, ele não foi obrigado, mas sim voluntariamente ele se entregou na cruz do Calvário para nos salvar, na cruz do Calvário para nos libertar, na cruz do Calvário para nos justificar, na cruz do Calvário para nos santificar pelo seu sangue carmesim. Então, podemos ver que aqui a lição tópico 1 vai dizer a humilhação voluntária do filho, no subtópico a humilhação de Cristo. Paulo exorta a igreja de Filipos à unidade e à humildade. O apóstolo adverte que aqueles irmãos a terem a mente de Cristo, de sorte que haja em vós mesmos o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Vejamos que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele demonstrando seu grande amor, sua compaixão pela humanidade, negou-se, deixou sua glória, sua majestade, renunciou ali, e nosso Senhor Jesus Cristo, em momento algum, ele quis ser igual a Deus, embora sendo Deus, ele se despiu da sua majestade, mas ele não deixou de ser divino, Ele se tornou carne, homem, se humilhou, mas não deixou de ser o Criador. Diz a lição: dessa forma, os crentes devem assumir o mesmo modo de pensar e viver que foi demonstrado por Cristo, pois Cristo demonstrou amor por nós, a qual também nós devemos demonstrar e querer fazer o bem também pelo próximo. Cristo demonstrou caráter e obediência, assim como nós também devemos mostrar caráter e obediência. Cristo, ele foi obediente ao Rei, ao Pai eterno. E ele espera que também nós sejamos obedientes a ele, a sua palavra. A lição vai dizer, refere-se a uma consciência moldada pela humildade, amor e obediência. Imitar a mente de Cristo significa renunciar ao egoísmo, buscar o bem ao próximo, viver para a glória de Deus. Os cristãos somos chamados não para crer em Cristo, mas a pensar e agir como Ele. Os cristãos não foram chamados somente para
viver ou somente para crer. Não, nós não fomos chamados somente para crer em Cristo, mas sim também para viver, pensar e agir como Cristo. Tá? Então fica aí esse ponto número 1, aqui é onde fala sobre esta lição. Então, o que seria então imitar a Cristo? O que seria este imitar a mente de Cristo? Imitar a mente de Cristo seria nós renunciar, né, a nosso egoísmo, renunciar a nós mesmos e agir como o Senhor, pensando em fazer o bem, pensando em ajudar e sendo obediente à sua palavra, como ele foi obediente ao Pai, e ele, nosso Senhor, nos ajudou, nosso Senhor nos auxiliou, nosso Senhor nos mostrou o caminho da salvação. Assim também nós devemos mostrar, ser obediente ao Senhor, mostrando o caminho de salvação àquele que ainda não encontrou, aquele que ainda vive uma vida na escuridão, mostrar a luz que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Esvaziando-se de sua glória é o ponto 2. O subtópico 2. Irmãos, aqui a lição vai dizer que Adão, que almejou ser como Deus, quanto Cristo, ou segundo Adão, né, aqui como o comentarista colocou, sendo Deus, preocupou-se com o bem-estar dos outros. Essa realidade é confirmada quando Jesus aniquilou-se a si mesmo, tornando uma forma de servo. O nosso Senhor, ele voluntariamente se esvaziou, se tornou servo, ele veio para nos servir. E agora cabe a nós servirmos a Ele, obedecer a Ele, fazer a vontade dEle. E nós também temos que entender que temos que nos esvaziar. Muitas pessoas, só querem alimentar o seu ego, né? Só olham para si, só querem para si. Mas enquanto a lição vai nos dizer que Jesus, ele olhou e veio para nos fazer o bem, assim também devemos nós, né? Vejamos aqui a obediência, no subtópico 3, a obediência sacrificial até a cruz. A obediência de Cristo foi plena, desde a encarnação até o Calvário. Na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Ele desceu à condição mais humilde e morreu como servo, em obediência ao Pai, em favor de mim e de você, em favor dos pecadores, tá? Não foi por mérito nosso, mas foi por graça, foi por amor, compaixão, foi porque Ele nos amou primeiro, foi porque Ele olhou para nós e foi porque Ele cumpriu a vontade do Pai, né? Ele obedeceu à vontade do Pai. Então, essa graça que nos justificou, essa graça e misericórdia de Deus que nos alcançou, é que nos dá, né, esse direito de estar na presença do Pai, de poder chegar até Ele. Então, como diz a palavra do Senhor, que por um homem entrou o pecado, por um homem veio o pecado, veio a maldade, veio tantas coisas, mas pela obediência de um, nós fomos justificados, né? Pela obediência do nosso Senhor Jesus Cristo, passamos a então poder agora ter esse direito de vida eterna, porque aonde o pecado reinou na morte, agora veio a graça reinando, trazendo a justiça por amor de mim, de você, pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Temos alcançado essa maravilhosa graça. Favor imerecido, nós não merecíamos, mas Ele olhou para nós com um olhar de compaixão e nos alcançou com o seu grande amor.
Tópico 2. A obra redentora do Filho. A ineficácia do sacerdócio levítico. Quando diz a ineficácia do sacerdócio levítico, irmãos, é que neste ponto desta lição vai dizer que anualmente o sumo sacerdote ele levava, oferecia o sacrifício para ser perdoado dos seus pecados e também levava para o pecado dos outros. E era anualmente, mas o sacrifício de Cristo é suficiente, porque enquanto eles faziam isso repetidamente, o sacrifício de Cristo foi só uma vez, perfeito, suficiente, completo, para nos salvar. Isso é o que vai dizer aqui no subtópico 2, o sacrifício único e suficiente. O sacrifício único e suficiente foi o sacrifício de Cristo. Tá? A lição vai dizer que foi assim também Cristo oferecendo-se uma vez para tirar o pecado de muitos. A sua expressão uma vez indica não necessidade de repetição, como os sumos sacerdotes no Antigo Testamento, eles tinham esse costume de fazer de ano em ano, para que o povo fosse ali perdoado dos pecados, mas de uma única vez o Senhor nos garantiu a vitória sobre a morte, nos livrando da escravidão do pecado. Subtópico 3, a substituição vicária e a expressão vicária. O que isso significa em lugar de outro? A substituição vicária é inesperável à justiça divina. O pecado não pode ser ignorado e precisa ser punido. Em virtude disso, Deus não poupou o seu próprio Filho. Então, vai dizer aqui essa substituição, porque a cruz, aquele mal que o Senhor, ele passou, aquele sofrimento, não era para ele, era para mim, era para nós, era este mal, este mal que aonde ele foi colocado, posso dizer assim, que aquela cruz que era uma vergonha, pois a morte de cruz era a pior morte que tinha, e ele sofreu e ele morreu naquela cruz aonde não era para ele, mas ele tomou o nosso lugar, ele tomou o nosso lugar, e em virtude disso Deus não poupou seu próprio Filho, mas o entregou para morrer em nosso lugar, assumindo sobre si a penalidade que estava destinada, para quem? Para mim, para você. E onde havia necessidade de muito sacrifício, agora um único sacrifício ele fez por completo, perfeito, para nos dar a vitória. Tá? Então, assim devemos adorar ao Senhor Jesus Cristo, porque foi ali na morte de cruz que ele manifestou o seu poder, manifestou a sua graça para nos alcançar. Tópico 3. A exaltação e a glória do Filho, recebido à destra do Pai. Olha, o Filho foi entronizado nos céus com glória eterna, pelo que também o Deus exaltou soberanamente. Está ligada à sua obediência perfeita. Cristo ele foi obediente, a sua obediência foi perfeita, que o próprio Deus, o Pai, o exaltou, colocando a sua destra. Então hoje ele está à destra do Pai. Isso é uma honra, isso devido à sua obediência. Então mostra a autoridade que o nosso Senhor Jesus Cristo ele tem, Cristo não apenas voltou para o céu, mas ele sentou-se ao trono. Sua exaltação garante nosso acesso à presença de Deus. Ele intercede por nós, Romanos 8:34, e reina como Rei dos Reis. Então, o nosso Senhor Jesus nos garantiu acesso ao Pai, e ele foi exaltado, ele tem toda a autoridade, o nosso Senhor tem todo o poder. Podemos ver também aqui no subtópico 2, um nome acima de todo nome.
Hoje tem muitas pessoas que são consideradas pessoas de renome, pessoas que têm nomes muito conhecidos, porém, o nome do Senhor Jesus Cristo está acima de todo nome, porque é no nome de Jesus Cristo que a enfermidade vai embora, é no nome de Jesus Cristo que o inimigo bate em retirada, é no nome de Jesus Cristo que alcançamos a salvação, conhecemos o amor do nosso Deus, conhecemos o nosso Senhor, é no nome de Cristo, é no nome do Senhor Jesus Cristo que muitos alcançam a liberdade, é no nome dele. A liberdade está no nome dele, pois o nome dele tem poder e ele deixou para com a igreja, para que a igreja possa fazer uso deste nome, este nome que é poderoso, tá? Então, não existe um outro nome que tem poder como este, mas só Jesus, só este nome, o Rei dos Reis, só o Senhor dos Senhores, só o nosso Mestre, o seu nome tem esse poder. Este poder. E é interessante que este nosso Senhor Jesus Cristo, agora estando à destra do Pai, ele fez uma promessa de voltar para buscar a sua igreja, para buscar aqueles que confiam, não no nome de João, que confiam e olham e crê, não é no nome de alguém conhecido ou famoso, mas no nome de Cristo que está acima de todos os nomes. Amém? Você pode glorificar a Deus, você pode exaltar ao Senhor, louvar ao Senhor, porque este nome é poderoso. Enquanto você vai estar louvando e exaltando a este nome, o Senhor vai te conceder vitória. A soberania universal e o retorno triunfal. A Escritura revela que todas as criaturas se curvarão diante do nome de Jesus. As Escrituras revelam que diante deste nome todo joelho se dobrará e toda língua confessará que só Ele é o Senhor, só Jesus, só Ele é o Rei dos Reis, só Ele é o Senhor dos Senhores, só Ele tem a soberania, só Ele tem o poder. A confissão universal de que Cristo é o Senhor se dará de duas maneiras: voluntária, porque aqueles que creem servem como o seu Salvador. Aqueles que creem em Jesus Cristo, voluntariamente eles já vão dizer: este é o meu Senhor, Rei dos Reis, este é o Senhor Jesus Cristo, esse é o meu Mestre, voluntariamente. Porém, outros dirão de uma outra forma, que aqui na lição diz que é compulsória, porque são aqueles que rejeitam, mas reconhecerão em juízo. Aqueles que não querem crer no seu nome, aqueles que não aceitam como o Senhor, como Filho, que não querem aceitar a Ele, irão ter também que confessar que Ele é o Senhor do Senhor, que Ele é Jesus Cristo, amado e eterno Rei. Terão que confessar, né? Mas muitos confessarão para entrar nas mansões celestiais, outros confessarão, né? Mas diz a palavra do Senhor que aqueles que não aceitam, aqueles que rejeitam a este nome do Senhor Jesus, a este que rejeitam o Filho de Deus, também serão rejeitados no seu grande dia, mas terão que confessar que só Ele é o Senhor. A exaltação, irmãos, ela garante a exaltação do nosso Senhor Jesus Cristo, nos mostrou esta garantia de salvação, porque se Ele chegou lá no céu e está à direita de Deus Pai, é porque Ele ressuscitou ao terceiro dia e é porque Ele venceu a morte. Então você pode glorificar porque Ele venceu a morte e nos deu o direito de salvação. A conclusão desta lição, já vou estar terminando, a conclusão diz assim: a obra do Filho é completa. Muitos não conseguem completar uma obra, mas Cristo completou. Muitos iniciam e não vão até o fim, mas Cristo foi até o fim. Muitos começam obediente, mas depois se tornam desobedientes, mas Cristo foi obediente até o fim. Mas Ele disse para mim e para você lá em Mateus 24:13, aquele que perseverar até o fim será salvo.
Então continue sendo obediente ao Senhor. Continue olhando para o Senhor. Continue olhando para este nome. Adorando a este nome, exaltando a este nome, glorificando a este nome, porque esse nome tem poder. Ele fez a obra completa, suficiente e gloriosa, da humilhação à exaltação. Ele se humilhou para nos salvar, ofereceu um sacrifício vicário para nos redimir, foi exaltado para governar eternamente. E como igreja, somos chamados para viver em comunhão com essa verdade, aguardando o retorno do nosso Senhor Salvador. Porque foi com Ele, foi por Ele, e foi com Ele que alcançamos a vitória, foi com o sangue dele que fomos comprados. Fica com essa lição e que vocês possam ter uma ótima aula e que Deus continue abençoando vocês. E querendo Deus, estaremos juntos novamente na lição de número 8, o Deus Espírito Santo. Lembrem que se alguém quiser assistir a lição de número 6, deixe os comentários, tá? Eu vou estar olhando, observando, e se eu ver que muitos estão pedindo, estão querendo, estarei sim gravando a lição de número 6. Se não, vamos dar sequência para a próxima lição de número 8 e número 9, assim sucessivamente. Deus abençoe a cada um de vocês. Fica com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo.